Olá, hoje eu quero conversar um pouco com você sobre depressão, o que está sendo chamado de o mal do século, né? Ansiedade e depressão. Há quem diga que ansiedade é excesso de futuro, preocupação excessiva com aquilo que não se pode controlar, com aquilo que muitas vezes nem sei se vai acontecer, né? São hipóteses na nossa mente e até medo de perder o controle, de não conseguir resolver. Mas e a depressão? Essa, por sua vez, dizem que é excesso de passado. E eu, sinceramente, não sei se essas definições estão certas, mas elas fazem um certo sentido, pelo menos para mim. E seria tão bom se fosse assim fácil, né? Porque ou eu pararia de me preocupar com o futuro, ou eu deixaria o passado para trás. Mas não é assim que funciona na nossa mente. Não é só achar a chave do liga e desliga e pronto, assunto encerrado. E hoje eu quero me ater em alguns pontos sobre esse assunto. E quero me dedicar a falar mais na depressão, pois percebo que essa doença é cada vez mais presente na vida das pessoas e às vezes até mesmo uma ansiedade pode levar a uma depressão. Alguns pontos importantes para ressaltar nessa doença, porque sim, depressão é uma doença e deve ser encarada com essa seriedade. Deve-se tomar alguns passos práticos para sair dessa situação ou controlar a depressão, para não ser controlada por ela. Num conceito bem simplório, depressão é uma tristeza profunda e que pode se tornar numa incapacidade, dependendo da situação. Quando ela já está num nível avançado, mesmo, como eu disse, é um conceito simplório, uma explicação rápida, né? Porque, na verdade, é uma doença bem complexa e exige atenção e ajuda para controlar e até superar a doença. Por ser uma doença emocional, é importante buscar ajuda, preferencialmente de um profissional capacitado para o diagnóstico e o tratamento adequado. Mas muito do controle da doença está nas mãos da pessoa com depressão, pois precisa tomar atitudes pertinentes para sair dessa situação. Às vezes, o próprio profissional capacitado, até mesmo a medicação, não ajuda se o paciente não se ajudar, né? E algumas atitudes práticas que podem ser tomadas em relação à doença para ajudar a superá-la, como eu já disse, buscar a ajuda de um profissional é fundamental, mas também existem hábitos, né? Hábitos de uma vida saudável que ajudam muito nesse processo. Uma alimentação saudável, né? E a gente sabe que a escolha de alimentos preferencialmente naturais, né? Já que nós sabemos que os alimentos ultraprocessados, apesar de muito práticos, né? Trazem muitos prejuízos à nossa saúde. Então, uma alimentação que evite o excesso do que na nutrição a gente chama de gás, né? Gordura, açúcar e sal. Alimentos que esse tipo de alimento que tem excesso de gordura, açúcar e sal não vão trazer esse bem-estar que a gente está procurando, essa saúde que a gente está procurando. Então, escolher alimentos que contribuem com uma nutrição que vão ajudar o melhor funcionamento do nosso metabolismo, né? E a gente sabe que alimentos ricos em triptofano, né? A ciência já comprovou isso, que é um precursor da serotonina, o hormônio do bem-estar, né? Que regula o nosso humor. Alimentos também ricos em complexo B, vitaminas do complexo B, ômega 3, antioxidantes, né? São nutrientes que vão fazer parte de uma dieta saudável, né? Que vão ajudar nesse processo, muitas vezes, de depressão, porque se tu aumenta o hormônio que traz o bem-estar, então tu vai te sentir melhor, né? Beber bastante água, né? Ter noites de sono tranquilas, né? Fazer atividade física, seja, né? Ter um estilo de vida saudável contribui para o controle, não só da depressão, mas como de outras doenças, né? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, esse autocuidado de fazer a nossa parte nesse processo, né?
Porque, como eu já disse, depressão é uma doença bem séria, bem complicada, emocional. A gente precisa ter esse controle, né? E fazer esse controle. Então, são algumas atitudes bem práticas aqui que eu sugeri, né? Que eu falei para vocês, né? Fazem parte da nossa responsabilidade, né? Não só para o controle da depressão, como eu disse, como o cuidado da saúde geral. A gente nunca pode esquecer que o nosso corpo, presente de Deus, também é o templo do Espírito Santo. Então a gente precisa ter esse cuidado com o nosso corpo de uma maneira geral, né? Entretanto, né, também é muito importante aprendermos a controlar nossos pensamentos. Porque, na verdade, são eles que mais interferem e contribuem para a doença agravar, né, para o avanço da depressão. E, infelizmente, a depressão, em algumas pessoas, pode levar até mesmo ao suicídio, quando a pessoa perde total controle das suas emoções. E é triste a gente pensar, né, que a pessoa passa por isso, por um momento de depressão tão profundo, né, que atente contra a própria vida, né, dando fim àquele sofrimento causado pela depressão. E é por isso que, mais uma vez, eu quero trazer a palavra de Deus. Passagens que podem ajudar a controlar esses pensamentos. Mas antes eu quero fazer também mais um parênteses, né, para dizer que, em termos de controlar pensamentos, a gente precisa ter algumas atitudes bem práticas também, como desligar a televisão, né, sair da internet, ou melhor, usar a internet com consciência, né, de uma maneira favorável, né, com intenção positiva, e não simplesmente ficar na frente da tela o dia inteiro só consumindo o que nos é oferecido. A internet tem o lado positivo, quando a gente busca e pesquisa por coisas boas que vão agregar, que vão melhorar, nos ajudar no nosso pensamento, né, e não ficar só olhando futilidades ou desgraças que acontecem pelo mundo aí. Isso também contribui para um ânimo, né? Para uma disposição de ficar entristecido, de ficar deprimido. Então, a gente se desconectar dessa situação assim de imagens, né, ruins, ajudam muito, contribuem muito, né? Então, desligar o noticiário, parar de assistir TV, né? Parar de assistir filmes ou programas que depreciam o ser humano, né? Parar de seguir influenciadores que não trazem boa influência, né? Muito antes pelo contrário, né? A única personalidade que deve ser seguida é Cristo. Ele sim deve ser o nosso influenciador. Ele sim tem algo de bom, algo de muito bom para nos dizer. Até porque ele já fez por ti e por mim o que ninguém mais pode fazer, o que ninguém mais faria, né? Ele morreu por nós, morreu por ti, morreu por mim, morreu por todo mundo na cruz e nos deu a vida eterna. Então ele é um influenciador que deve ser seguido por todo mundo, né? E há tempos atrás eu li um livro que fez total diferença para a minha vida, né? Me ajudou muito nessa minha busca de estar cada vez mais perto de Deus, mudando minhas atitudes e buscando uma intimidade maior com o Criador. E então, eu acho assim que a gente ter essa atitude de desligar às vezes uma televisão que não está com um programa, que não está com um filme, que não está contribuindo com nada, pegar um livro e fazer uma boa leitura. Existem muitos autores cristãos que têm esse propósito de vida de ajudar as pessoas a entender a palavra de Deus. E esse livro que eu li foi um livro que me abriu os horizontes em relação justamente a esses pensamentos negativos que a gente carrega, né? Por isso que eu gosto de deixar essa dica bem útil para vocês, né? De a gente gastar mais tempo com a leitura da palavra e com a leitura de bons livros do que conectados à internet, em pessoas que não têm nada para oferecer, ou até mesmo programas de televisão, né? Eu mesmo vou confessar aqui para vocês que eu coloquei um temporizador no meu Instagram e no meu Facebook, porque a gente acaba enrolando a tela de vídeo em vídeo, de imagem em imagem. Quando a gente vê, a gente perdeu um tempo enorme do dia com futilidades e depois diz ainda que não tem tempo para ler a palavra, né? Ou não tem tempo para orar e para estar com Deus.
Então, é importante essas atitudes. Quando a gente se dá conta de que alguma coisa não está bem e que está no controle das nossas mãos, a gente tem que tomar essa atitude. Então, eu queria deixar a sugestão da leitura desse livro, porque é um livro muito bom. O nome do livro se chama Campo de Batalha da Mente, da autora Joyce Meyer. Ela é uma autora de livros cristãos, ela tem muitos livros cristãos, ela é uma pastora dos Estados Unidos, tem um programa de TV e ela dedica a vida dela justamente a ajudar as pessoas a controlar o emocional e os pensamentos, porque ela passou por isso, é um testemunho de vida dela. Então ela tem esse livro que realmente para mim fez total diferença. Então o nome do livro é Campo de Batalha da Mente. E ali nesse livro a autora fala justamente de nós prestarmos atenção nos nossos pensamentos e de refutarmos qualquer pensamento que não seja bom, que não seja positivo e que não nos traga paz. Pois esses pensamentos são usados pelo inimigo de Deus para nos manter cativos e muitas vezes paralisados. Então é assim que acontece os nossos pensamentos, eles têm esse poder de nos paralisar, de nos amedrontar. E nesse livro, ela fala justamente de como a gente pode fazer para nos livrar desses pensamentos, né? E a gente tem que pensar que o próprio diabo, ele fez isso com Cristo no deserto. Ele tentou entrar na mente de Cristo, oferecendo para ele mundos e fundos, maravilhas. Inclusive, ele colocou dúvida no pensamento de Cristo quando ele disse, se és filho de Deus. Isso é uma dúvida. Tu tem certeza que tu é filho de Deus? Se és filho de Deus, ele fez isso com Cristo. Imagina se ele não vai fazer conosco. Então a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que se armar, né, das armaduras, das coisas que nós temos da palavra de Deus para combater o inimigo. Ele é o nosso inimigo, ele quer diariamente nos afastar de Deus, a cada instante. Ele usa as brechas para nos afastar de Deus. E o pensamento é uma brecha bem potente para nos afastar de Deus. Então a gente tem que estar prestando atenção nisso, porque se o inimigo, se o diabo fez isso com Cristo, que dirá com nós, miseráveis que somos, né? E Cristo sabia muito bem quem ele era. Ele sabia que ele era filho de Deus, filho amado de Deus, né? Deus falou para ele, tu és meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho muito prazer e muita alegria. Jesus Cristo sabia do seu propósito, né? Ele sabia das coisas que ele tinha que fazer, né? Ele sabia colocar o diabo no seu devido lugar. E foi isso que ele fez com ele lá no deserto, quando ele disse, afasta-te de mim. Afasta-te de mim. Aqui tu não tem lugar para ti aqui. E aí o diabo foi embora, né? Se vocês quiserem ver essa passagem no Novo Testamento, tá lá. É uma passagem conhecida, inclusive. E Cristo sabia que era o Filho amado de Deus, então. E muitas vezes nos falta isso, né? Nós sabermos quem nós somos. Nós temos a nossa identidade manchada pelo pecado e temos dificuldade de olharmos para nós como especiais para Deus, como filhos amados e especiais de Deus, né? E essa confusão que o inimigo causa todos os dias nos nossos pensamentos, né, nos afastando de Deus, na verdade, né? Esses pensamentos errados que ele coloca na nossa mente, essas mentiras que o diabo conta para nós e acabam nos afastando de Deus, né? Do amor de Deus e das promessas de Deus para nós. Por isso temos que ter a palavra de Deus na ponta da língua. Quando o inimigo vier nos confundir com uma palavra mentirosa, precisamos reafirmar as promessas de Deus feitas a nós. Somos amados, somos corajosos, somos fortes em Deus, somos vitoriosos, né? Então, a gente precisa estar muito firmado nisso. Então, eu quero ler com vocês agora aqui em Jeremias 29, versículos de 11 a 14, uma promessa de Deus, que diz assim, Deus falando, eu sei que planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem a mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão.
serei encontrado por vocês, diz o Senhor. E Deus não é um mentiroso como o diabo. Deus fala a verdade. E essa promessa maravilhosa de que quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, em oração, vamos encontrá-lo. Porque ele não vai estar escondido, ele vai estar ali, bem perto, bem próximo. Nós vamos encontrar a Deus. Então, essa é uma palavra, essa é uma promessa na qual nós temos que nos apegar muito forte, porque ela é verdadeira. Mas como é que funciona na prática, né? Esse controle, essa questão que a gente está falando toda. Na prática, quando eu tiver um pensamento, quando nós tivermos um pensamento que diz eu não sou amada, eu não sou amado, ninguém me ama, Deus não me ama, eu substituo pela palavra de Deus que diz, em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Promessa de Deus. Ou ainda em Romanos 5,6, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, independente de quem nós somos, Cristo morreu por nós. E Ele nos ama, fez isso por amor. Se a minha mente diz, você não é boa o bastante, né? Eu substituo pela palavra que está lá em Isaías 4:1 e diz assim, eu te resgatei, Deus falando, eu te resgatei, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Nós somos de Deus e não do inimigo. Cristo nos resgatou pelo seu precioso sangue na cruz. Então nós temos um dono, e o nosso dono é Deus. Então, se eu acho que eu não sou boa o bastante, não importa isso. Deus me ama e Deus me quer perto dele. Nos quer, cada um de nós. Né? Também Paulo falou lá em 2 Coríntios 12, versículo 19, a minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Então, quando eu acho que eu não sou boa o bastante, que eu não sou o suficiente, é a graça de Deus que me carrega. Porque é nesse momento que o poder de Deus opera na minha vida. O poder de Deus é revelado na minha fraqueza. Se a minha mente diz que eu não vou conseguir, eu me apego à palavra de Deus que diz em Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ele está com a gente no vale da sombra e da morte. A gente conhece o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, essa promessa também é. Quando eu tiver, né, sem conseguir, né, ali, estiver cansada, quando a minha mente disser, chega, não aguento mais. Seja forte, corajoso e não desanime. O seu Deus estará com você por onde você quer que você esteja. No deserto, na dor, no sofrimento, no vale da sombra e da morte, como Ele mesmo promete. Se a minha mente me traz pensamentos de medo, nossa, nós temos muitos pensamentos de medo. Eu me atento à palavra de Isaías 41:10 que diz, não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com a minha poderosa mão direita, o sustentarei. Ai, nós podemos ser sustentados por Deus. Nós não precisamos ficar tentando com as nossas próprias forças, porque quem tem a Deus tem as suas forças em Deus. É Deus que fortalece. Então, a mão poderosa de Deus nos sustenta. A palavra de Deus é assim, recheada de promessas. A palavra de Deus tem promessas de vitória, palavras de encorajamento, palavras de amor, palavras de fortalecimento.
E aqui, toda vez que eu falo disso, de ser forte, de ser corajoso, de confiar em Deus, eu não quero dizer aqui que nós não vamos ter sofrimento nenhum. Seria uma mentira da minha parte, e eu não vou fazer isso. A própria palavra de Deus diz: no mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo. Cristo, ele diz: eu venci o mundo. Então, quando eu falo isso, é porque a nossa glória não vai ser aqui, vai ser na presença de Deus na vida eterna. Ali nós vamos ter descanso e paz. Ali nós vamos ter alegria sem fim. Essa é a promessa. Aqui ele nos promete dor e sofrimento, mas ele nos promete sustento, força, vigor. Ele vai estar do nosso lado, ele não nos desampara, ele não nos deixa, nunca. Nós é que deixamos dele. Nós nos afastamos dele com medo, com essas palavras que o inimigo coloca na nossa mente de não sermos suficientes, de não sermos bons. Mas Deus diz o contrário a respeito de nós. E é nisso que nós precisamos nos apegar. Não precisamos ter medo. Nós estamos com Deus, Deus está conosco, Ele não nos abandona. Nós vamos ter dor e sofrimento, sim. Vamos ter que travar uma batalha contra a ansiedade. Vamos ter que travar uma batalha contra a depressão, contra uma doença, contra um vício, contra uma desavença familiar, contra uma situação financeira difícil. Mas nós vamos estar firmados nas promessas de Deus, de Jesus Cristo que venceu este mundo, que foi o primeiro a vencer a morte e ressuscitar, e que garante que todo aquele que nele crê, na sua ressurreição, terá a mesma vitória e a mesma vida eterna ao lado de Deus, na glória de Deus. Podemos ter vitória aqui já nesse mundo, lendo a palavra, orando, buscando intimidade com Deus todos os dias. Eu não sei qual é a tua luta. Não sei. Eu sei as minhas lutas e as minhas batalhas, eu conheço. E se é com a depressão, se é com a ansiedade, né? Se é uma luta emocional, se é uma luta física contra uma doença, um diagnóstico difícil, uma crise financeira, luta contra um vício, tudo isso eu já falei. Eu não sei. Um relacionamento rompido, enfim, são tantas batalhas que a gente carrega todos os dias, né? Mas eu sei que o único que pode alcançar alívio, carregar o fardo, sustentar o peso da dor é Deus. Não existe outro. Com a mão poderosa ele nos sustenta. Ele promete: busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e tudo mais vos será acrescentado. Essa promessa está em Mateus 6:33. O que eu quero deixar para vocês aqui é esse recado, essa mensagem de se aproximar de Deus cada vez mais e não se afastar. Eu sei que a depressão não é uma doença fácil. E quando às vezes a gente menos espera, a gente está dentro de uma depressão e nem sabe como entrou. E pior, não sabe como sair. Porque tudo que a gente humanamente faz, a gente não alcança, não consegue. E a gente acaba se afastando de Deus. A tristeza, o desânimo que bate na gente, acaba nos afastando de Deus. E é exatamente o contrário que a gente tem que fazer. Buscar Deus, porque as promessas de amor e de vida eterna dele são infinitas na palavra dele. Sempre vai ter uma promessa. Então, o que eu quero te deixar de mensagem: busque ajuda. Busque ajuda profissional. Precisa de um psiquiatra, de um psicólogo, de medicação? Faça uso. Nem que seja por um tempo, porque às vezes a gente não consegue sair sozinho. Busque ajuda. Tenha um estilo de vida saudável. Veja o que tu está assistindo, o que tu estás lendo, o que está entrando na tua mente, no teu coração. Onde é que está isso? O que está entrando? Faz a parte que te compete. Tome as atitudes que tu precisa mudar para sair dessa situação. Faz a tua parte. Faz tudo aquilo que é possível. E deixa o impossível para Deus. Porque Deus cura, Deus salva. Deus nos tira do abismo. Então, o impossível é para Deus. Que Deus possa estar te abençoando, abençoando a cada um de nós. E que nós tenhamos cada vez mais desejo de estar na presença de Deus. Para ouvir das promessas dEle. Para ouvir do amor dEle. Buscar Deus na sua palavra
e em oração. Amém.